Let's go, girls. Come on. Clareza, conexão e assertividade. Mulheres inteligentes que multiplicam patrimônio precisam ter isso bem alinhado. E para você que está nos assistindo agora aqui no nosso programa, não ficar perdida nesse assunto. Nós estamos com uma incrível especialista do assunto, com a Eunice Kuzler. Ela vai falar para nós aí, dar dicas para nós de como termos aí clareza, conexão e assertividade. Meu Deus, que tema, hein? Tema poderoso! Incrível, que transforma vidas, Miriane. Transforma as vidas. Gente, Eunice, eu gostaria que você se apresentasse para as mulheres, para que as mulheres pudessem te conhecer um pouco mais, né? E da onde tu trouxe para nós esse tema tão importante. Então, eu sou Eunice Kuzler, eu sou hipnoterapeuta, palestrante e também mentora de negócios. E eu posso dizer, Miriane, que esse tema faz parte da minha vida. Porque o que a gente precisa na vida? Inicialmente, clareza, de onde a gente está e para onde a gente vai. E aí, eu volto lá na minha infância. Eu me criei na roça até os 17 anos, no interior de Santo Cristo, que é no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. E desde muito cedo, o meu objetivo era sair da roça. Eu precisava de alguma forma de dinheiro para poder sair de casa aos 18 anos. E na minha família, aos 10 anos, tinha, vamos dizer, um presente especial para quem completasse 10 anos, que era ganhar uma bicicleta. E só que como desde muito cedo eu já tinha clareza de querer sair da roça, aos 9 anos eu cheguei para os meus pais e eu disse que eu não queria bicicleta. E que sim, que eles pegassem o valor de uma bicicleta, colocasse no banco, investisse aquele dinheiro para quando eu então completasse 18 anos eu saísse de casa. E assim foi feito. Nós somos em 4 irmãos e eu sou a única que escolhi não ter a bicicleta para um objetivo maior aos 18 anos. Nossa, e tu nasceu com essa clareza então, hein? Porque aos 10 anos, mas a gente pode achar que não, mas a criança em si, ela já tem muito dentro de si muito do que ela quer na vida, né? Com certeza. Então, como a clareza de ideias consegue nos ajudar na vida, Eunice? Então, é justamente isso. A gente sempre precisa saber qual é o próximo passo. Mas aí vem a pergunta, como eu sei o que eu quero na vida? Não é? Não é fácil responder essa pergunta. Não é fácil, porque a gente tem clareza do que a gente não quer. Mas do que a gente quer é muito difícil a gente ter a clareza. Então, por exemplo, eu dentro das minhas mentorias, eu ensino também como arrumar um marido, por exemplo, um namorado. Eu comecei a fazer mentoria com a Eunice, tá? Só pra avisar, tá? Então aí, ó, gente, aguardem os resultados. Como eu vou saber como que eu quero um marido pra mim? Talvez você não saiba, mas eu tenho certeza que você sabe como você não quer. E aí o que eu sempre ensino, Miriane, né? Na primeira página, escreve tudo que não quer. Só que você não pode pedir o negativo, porque o nosso cérebro ele não associa o não, não é? Uhum. Então, mesmo quando a gente diz não é, a gente está querendo dizer é? Vocês percebem? Então, o que eu não quero, e do lado você escreve a forma positiva, com o que você quer de um homem. E posso dizer que eu fiz isso para mim, e o meu marido é exatamente como eu escrevi. Claro que eu não quis escrever detalhes físicos, mas da personalidade da pessoa. Que ele trabalhasse, que ele ajudasse a sustentar a casa, que ele fosse um cara que gostasse de viajar, gostasse de dançar, que fosse ser um bom pai para os meus filhos, né? Então, tudo isso. E na mesma forma com relação ao trabalho, e levando para o lado profissional. Como que a gente vai saber o que quer? Às vezes você não sabe no primeiro momento e você vai caminhando até descobrir uma profissão de alguém que você se identifique. E foi assim que aconteceu comigo. Porque eu lembro que quando eu vim para Caxias, eu conheci algumas pessoas que trabalhavam na indústria, uma determinada indústria. E pelo tanto que eles gastavam naquela empresa, eu deduzi que ganhassem bem.
E aí o meu objetivo se tornou ir para aquela vaga que aquela pessoa tinha. E aí nisso eu fui caminhando. E sim, eu consegui a vaga exatamente naquele local, logo anos depois. Pela clareza de saber Onde queria estar. Onde queria estar. Quem está confuso, tu tem algum antídoto, alguma coisa assim, para pessoas que estão confusas Sim. quanto aos seus objetivos? Você precisa perceber também aquilo que te faz bem, aquilo que é leve para você. E não é simplesmente ter a ideia de, Miriane, de que aquilo dá uma renda boa para mim, que eu vou fazer aquilo, se aquilo não é coerente com a tua verdade. Então, primeiro você tem que se conhecer, né? Saber as clarezas, saber os teus pontos fortes, os teus pontos fracos, para então, nesse momento, você ir em direção disso. Então, você saber autoconhecimento, que é uma forma de ter clareza também, Com né? certeza. Para identificar os pontos fortes e pontos fracos, para poder seguir adiante aí nesse caminho de busca da clareza, né? Exato. Desenvolver essa clareza. E muito também, Miriane, de você ir conversando com as pessoas, sabe? Por exemplo, quando eu saí da roça, eu morei 5 anos em Chapecó. E chegou num dado momento, aquela cidade parecia que não tinha mais portas para mim. E aí, o que eu fiz? Eu, durante 6 meses, uma vez por mês, escolhia uma cidade para visitar. Então, assim, isso requer muito estudo, requer muito conhecimento. Porque também não é do nada, alguém vem e te fala alguma coisa e tu diz, é isso. Não, você precisa estar aberto para aquilo e perceber, eu falo muito também de perceber o que o teu corpo sente. Porque não é só a tua mente, mas também o teu corpo. Por exemplo, eu posso me desenvolver em cima de alguma coisa que eu acho interessante? Sim, posso e devo sempre melhorar na vida. Mas se eu parto de um princípio de quem eu sou, e eu tenho a clareza do meu valor, já fica muito mais fácil. Sim. E fica mais fácil, inclusive, de fazer as conexões certas, né? Com certeza. Que é a próxima pergunta, Eunice, que é como fazer as conexões certas, então, né? Já que identifiquei a clareza, né? Sim. Como chegar nas conexões certas? Então, as conexões certas requer de você, essencialmente, humildade. Humildade para chegar nas pessoas. E aí, quais pessoas? As pessoas que estão onde você almeja estar. Porque de nada adianta eu perguntar para alguém algo que não conhece nada sobre aquilo. Por isso que a gente fala muito de ambiência, né? As pessoas com quem convive, que conhecimento que elas te trazem. Porque quando você tem a humildade de perguntar para a pessoa que está onde você deseja estar, com certeza ela vai te passar o caminho. E isso sempre aconteceu comigo, sempre. Eu tive nas empresas que eu trabalhei, os meus chefes, sabendo do meu próximo passo, onde eu queria estar, eles me ajudavam, eles diziam qual curso eu deveria fazer, para que caminho que eu deveria ir, com quem eu deveria falar. E sozinha eu nunca teria chegado onde eu estou hoje. Mas graças às pessoas, e eu sempre fui de um emprego ao outro, já com indicação. Eu nunca caí de paraquedas num lugar. Eu sempre defini o próximo passo, ia falando com as pessoas no meio do caminho até chegar lá. A humildade de pedir ajuda, né? Exato. De entender e que você vai andar com alguém que está à frente de você. Exato. Naquele assunto, naquele propósito, e aprender a abençoar a vida dessa pessoa, né? Às vezes trabalhando com ela, ela por um tempo, pra junto você descobrir também e fazer o seu caminho, né? Exato. E até é interessante, Miriane, porque eu não deixo ninguém pra trás na minha vida. Você quer ver? Quando eu, em dado momento aqui em Caxias, eu trabalhei em farmácia. E eu continuei amiga do pessoal da farmácia, mesmo indo para a indústria. E depois de mais de 11 anos na indústria, foi uma pessoa que trabalhou comigo na farmácia 11 anos atrás que veio me apresentar a Mary Kay. Por quê? Todo elo que você faz, você não faz com interesse. Isso tem que ser genuíno. E quando eu falei antes de humildade, não é só
você ir lá perguntar uma coisa para a pessoa de forma humilde, mas de trazer aquela pessoa para a tua vida e dela compartilhar mesmo as coisas contigo. E por isso que eu falo que as conexões, quando você entende esse caminho e você quer levar o maior número de pessoas junto contigo para crescer, não tem dar errado. Sim. Porque por mais que você caia, sempre vai ter alguém que vai te ajudar a levantar nesse momento. Eunice, você sempre alcançou suas metas, né? Sempre. Então, mulher aí, né, faz parte da vida. Você é mãe, já tem uma filha aí de 10 anos? Vai fazer 11 semana que vem. Vai fazer 11 anos semana que vem. E você sempre, quando trabalhou com venda, alcançou suas metas. Você acredito que é o fato de ter clareza? Sim, muito. Porque, principalmente quando a gente trabalha com vendas, se você não tem metas, se você não se estipula um salário por mês, não tem como você alcançar. Porque o que é a motivação para fazer algo, Miriane? É o motivo para a ação. Então, quando você tem essa clareza, e eu lembro até de uma vez que eu precisava, dali a 10 dias, de 3 mil reais para pagar a fatura do cartão de crédito. E eu me estipulei a meta de vender 300 reais por dia. Eu não vendi 300 reais por dia, mas no 10º dia eu tinha vendido 3.300. Então, isso até para nossa mente. Trazendo um pouquinho para a hipnose, muitas pessoas me procuram por problemas de insônia. E aí, às vezes a gente, ok, tá cansado no dia seguinte, a memória não funciona direito, mas qual que é o principal motivo do porquê a gente deve fazer o máximo para ter uma noite reparadora de sono? Porque é jogado para a memória de longo prazo 3 coisas, Miriane, que acontecem durante o dia. A primeira é, se tu tem a tua meta clara, teus objetivos de vida, teus sonhos pré-estabelecidos, tudo o que acontece durante o dia que te levam para alcançar aquela meta, o subconsciente grava. A segunda coisa é tudo que você percebeu durante o dia que te impactou de alguma forma, seja positiva ou negativamente. Isso pode ser uma coisa que aconteceu contigo ou com alguém próximo que você, né, ficou impactado. E a terceira coisa é aquilo que a gente ouve, escuta, sente, fala antes de adormecer. Então, se você não tem a tua meta de vida clara, a primeira parte já o subconsciente não absorve durante o dia. Então, por isso que é tão importante, porque a nossa mente ela vai juntando as peças de uma forma incrível. Né? Então, dessa necessidade de ter essa clareza e usando as conexões certas, e até eu me lembrei de um fato esses dias, em 2011 eu e o marido a gente comprou um apartamento. E no apartamento tem uma banheira. E eu me lembrei, mas da onde essa banheira? Nunca sonhei em ter uma banheira. Sim, sonhei. Aos 18 anos, quando eu estava lá em Chapecó, ajudei a construir a casa do meu tio, na parte da organização administrativa ali, e eles colocaram a banheira. E eu lembro que eu fiquei muito impactada e muito feliz com aquilo. E mais de 20 anos depois, quando eu fui comprar meu primeiro apartamento, tem a banheira no meu apartamento. Nossa, realmente estava lá no subconsciente já. Exato. E ele faz os caminhos. E aí, é possível minar o subconsciente, então? Sim. Se você só fala coisas negativas, se você só convive com pessoas que falam desgraça o tempo inteiro, falam de doença o tempo inteiro, com certeza tu acaba minando. O subconsciente tirando a energia dos teus sonhos para notícias ruins. Exatamente. Seus sonhos e planejamentos. E aí eu até... teve uma época que uma vizinha minha, ela era minha consultora na época da Mary Kay. E ela veio um dia lá em casa reclamando, disse, como que assim, não se vende mais nada, ninguém tem dinheiro pra nada e tal. Eu disse, guria, com quem tu tá falando? Que notícias tu tá ouvindo o dia inteiro? Não, porque é só desgraça, não sei o que. Eu disse, olha só, a partir de hoje, 5 vezes por dia, tu vai dizer que é fácil de vender e que todo mundo quer comprar os teus produtos. 3 dias depois, ela bateu na minha porta, Miriane, e ela me disse... Nunca vendi tanto nisso.
é fácil de vender e todos querem comprar os meus produtos. Com certeza. Qual o seu mantra? Né? E já que as notícias ruins, elas não pedem licença para entrar, Exato. elas não pedem licença. Então, qual que é o seu mantra do dia a dia para que você possa realmente estar mandando energia para o seu foco mesmo, para aquilo que você quer fazer? Exato. Eu tenho um que até foi uma bênção, que a minha mãe, ela tinha na cozinha de casa, e eu lembro que a gente lia essa frase durante muito tempo. Por um bom tempo eu me esqueci dessa frase na vida, e agora de uns 2 anos pra cá ela veio assim com tudo, que é: todos os dias, sob todos os aspectos, estou cada vez melhor. Nossa. Todos os dias, sob todos os aspectos, estou cada vez melhor. E essa frase traz uma força, e eu lembro que nós estávamos saindo de uma situação muito ruim financeiramente em casa, e quando a gente começou a ler essa frase antes das refeições, se abriu um mundo de possibilidades que foi incrível, assim, sabe? Sim. E hoje também a gente está em alta, a gente está em 2024, né? E tá em alta o filme Divertidamente, né? E não sei se você já chegou a ver isso, né? E ele fala sobre isso, sobre essas crenças que vai enraizando lá, né, no nosso subconsciente. Exato. E aí, assim, muitos dos nossos traumas, para não dizer a maioria, eles são criados na nossa infância. Porque a criança, 100% até os 8 anos, mas a gente pode dizer, há estudos também, até os 12 anos, tudo que é falado com uma criança, ela não tem o senso crítico. Então, ela pega como uma verdade para ela. Então, por isso que é muito importante aquilo que a gente fala para os nossos filhos, que a gente fala para as crianças, porque elas acreditam em 100% naquilo que a gente fala. E aí entra a próxima pergunta, né? Quem não sabe, a Eunice é hipnóloga. Hipnoterapeuta. Hipnoterapeuta, né? Em que momento a hipnose clínica entrou na tua vida? E explica para nós a diferença da hipnose clínica para outras hipnoses. Tá. A hipnose clínica, na realidade, então, eu sempre fui uma estudiosa, né? Nata, em 2018 e 2019, eu fiz alguns cursos de terapia, mas era para autoconhecimento, e eu, meu marido, a minha filha, a gente sempre foi adepto às diversas terapias. E aí, a minha filha vinha passando por um processo muito intenso de ansiedade na escola, né? Tipo, quando a professora falava que ia ter prova na semana seguinte, era aquela agonia no final de semana. E eu já tinha levado ela em algumas terapias, mas nada tinha funcionado. E aí, de novo, as conexões, né, Miriane? Eu estava como corretora de imóveis, e um dia, conversando com uma outra colega corretora, falando sobre terapias, eu disse para ela: eu já fiz de tudo que é terapia, só não hipnose, porque eu tenho medo. E ela me olhou e disse: mas Eunice, hipnose é só uma meditação guiada. É bem mais que isso, né? Mas, se eu não entendo, não sou discutir, vou lá estudar primeiro, né? E aí, passei o final de semana estudando, né, da hipnose, da onde que vinha, para onde que ia, como que era e tal. E no domingo, final da tarde, eu já tinha comprado um curso. Passou um mês, chegou o curso, fui fazer lá em Curitiba, e o curso era muito prático. E desde a primeira troca, que era o curso era muito prático, então tinha que troca com os colegas, a colega me perguntou assim: como é que tu sabe, Eunice, o que falar? Eu: como assim, tu não sabe? E ela: não, eu não sei o que falar. Eu disse: bom, deve ser porque eu também estudo a programação neurolinguística desde os 17 anos, né? Quando eu fui para Chapecó, meia hora por dia, quando eu fui inicialmente trabalhar com meu tio, meia hora por dia ele fazia ouvir no Walkman, aquela fita cassete, frases como: eu posso, eu consigo, eu mereço. Então, eu acho que é essa reprogramação mental que eu estudo há mais de 30 anos, que foi a chave principal para eu ser tão assertiva nos meus atendimentos na hipnose. E aí eu voltei, tratei a minha filha, na mesma semana já comecei a procurar uma sala, e na quinta-feira da mesma semana já comecei a atender. E 3 semanas depois, acabei saindo da imobiliária, e desde então eu sou exclusiva hipnoterapeuta.
E eu tive a experiência, né, de passar por uma hipnose com a Eunice e me ajudou muito, né? Eu queria saber relacionado a rendimento, a dinheiro mesmo. E eu confesso que no primeiro momento não fez sentido, né? Eu vou trazer, no primeiro momento não fez sentido, porque eu fui falar, eu queria saber sobre dinheiro, enfim, e foi aparecer uma memória lá, enfim, relacionada a uma coisa que eu achava que nada a ver. Em outro momento eu vou contar, então eu vou contar agora mesmo, né? E foi lá para um momento que eu me senti humilhada em relação a roupas, né? Eu me senti humilhada naquela memória. E como assim? Eu fui ver sobre dinheiro e apareceu sobre roupas, que eu me senti humilhada. E eu confesso que eu voltei incomodada para casa. E aí, quando eu começo a mexer no meu guarda-roupa, eu lembrei do que eu já venho cuidando de mim há tempo, sobre eu tinha uma fragilidade de comprar roupa demasiadamente. E era assim, de me colocar em perigos. Eu sempre fui muito comprometida e sempre tive bons rendimentos com o mercado imobiliário, né? E então eu conseguia dar conta da imobiliária, das minhas coisas e comprava muita roupa. Compulsivamente, e eu não admitia isso, tá? A ponto, assim, que eu precisava entrar numa loja para me acalmar. Eu precisava dar uma volta numa loja para me acalmar. E comprava, assim, de um jeito, assim... E não comprava só porque gostava daquela roupa. Comprava porque, sei lá... Sentia falta de algo. Isso. Tava barato, por qualquer desculpa que eu achasse, assim. E não é porque me faltava roupa. E quando eu fui ver essa questão dinheiro, que eu quero... A gente tá aí buscando, né? O seu lugar a mais na vida. Na sessão com a Eunice me aparece isso. E, gente... Aí, quando eu me dei conta... Aí eu disse, não, eu vou voltar, eu quero fazer o restante das sessões e eu quero resolver isso. E pra mim, mulheres, era tão então, eu já fui casada, tenho uma boa relação com meu ex-marido, mas eu era tão assim, eu sei que talvez algumas mulheres aqui vão se identificar, eu chegava com as compras escondidas, eu socava o meu porta-mala de compras, eu pedia às vezes pra vizinha ficar cuidando se ele ia chegar, pra mim chegar e botar as sacolas de roupa dentro do roupeiro. E isso me descredibilizava. Não pelo fato, eu sabia como fazer dinheiro, mas o dinheiro vinha e ele sumia. Ao mesmo tempo, eu fazia os meus empreendimentos, né? A imobiliária estava aí tocando, estava fazendo um negócio super responsável, mas essa área era uma área que, para mim, o dinheiro escorria pelas mãos. E na hipnose, no início não fazia sentido, e depois logo isso fez. Não que eu tenha deixado de comprar roupas, mas hoje é diferente. É de forma consciente. É de forma consciente. Hoje era uma compra que eu realmente não conseguia me planejar. De jeito nenhum. E tu vê, fundo totalmente emocional. Às vezes a gente não sabe por que a gente age de uma forma X ou Y. E vem tudo da nossa infância. As minhas amigas, quando eu saí, eu morei 1 ano e 4 meses em Balneário Camboriú. E as minhas amigas, que conhecem o meu apartamento, ele era abarrotado de roupa. Eu tinha roupa até na sala, araras de roupa na sala. Porque não cabia mais dentro do meu closet. Não é tão grande, mas era além, né? Sim. E hoje, assim, eu olho pra minha casa e fico muito feliz. Eu já vinha de um tratamento, buscando também consultoria de imagem, enfim... Mas tudo era muito forçado, eu não entendia que aquilo era um vício. Sim. E eu entendi eu consegui identificar com a hipnose. E aí, a partir desse ponto que a gente identificou nessa primeira sessão, tanto mais, porque a gente costuma dizer que a gente é uma cebola cheia de camadas, né? E aí tu vai desfolhando aquelas camadas até você encontrar o teu verdadeiro eu. Da tua força de autoestima, da tua autoconfiança, do valor que você tem, não para os outros, mas para você. Tipo, quantas pessoas não conseguem cobrar o valor correto pelo seu trabalho? Isso é tudo a falta da consciência do que valor que eu tenho, né? Então, assim, principalmente terapeuta, né, tem muito isso, assim, ai, o meu valor é tanto, ou então, ai, fala com a secretária. Tem medo de falar o valor? Como assim? É o teu trabalho, você estudou, você se dedicou para aquilo, como assim tu tem medo de cobrar pelo teu trabalho? E da mesma forma também, de como você se olha, de como você, quando vai se olhar no espelho, o que você enxerga?
Que motivo que tu tem para se olhar no espelho e vibrar todos os dias? E aí também eu trago a consciência aqui, que eu trabalho muito também, Miriane, a questão do emagrecimento, de para quem na infância você desejou ser grande para proteger quem? Do porquê você queria ser grande para se livrar de alguém. Então tudo isso, tudo tem um fundo emocional. Aquilo que não está alinhado corretamente, tudo tem um fundo emocional e tudo a gente consegue trabalhar com a hipnose. E a hipnose você vai na raiz, né? Exato, porque ela vai lá na infância. E o que eu mais adoro no meu trabalho, Miriane, é que assim, mesmo que a pessoa venha trabalhar ansiedade, que é o mal do século e é onde a primeira sessão praticamente todo mundo inicia trabalhando a ansiedade, é que mesmo essas pessoas aumentam a renda. Sabe por quê? Porque além da gente fazer a regressão à infância, no final a gente faz a visualização para o futuro. E você passou por isso. Sim. Do como a pessoa se sente. Porque na programação neurolinguística, o que a gente aprende? Sim, que a gente precisa ter a meta, que a gente precisa visualizar, que a gente precisa ter a clareza de onde quer chegar, mas a gente precisa sentir para que isso se torne realidade. E realmente a visualização do futuro na época que eu fiz, que era referente ao evento das Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio, a nossa 4ª edição foi incrível. Foi uma noite de muita multiplicação. Foi uma noite maravilhosa. Foi incrível. Foi incrível. Foi mais linda ainda do que eu imaginei. Então, assim, mulheres, realmente é uma ferramenta que está aí disponível e encontrar profissionais como a Eunice, que são profissionais de confiança, e eu posso dizer, porque eu vivi isso ali nessa primeira sessão. Aguardem, teremos mais sessões, né? Eu já posso, sabe, dizer do resultado que eu vi de identificação pessoal. E aí, Eunice, tem as perguntas aí para nós finalizarmos, como as pessoas, como as mulheres que estão nos acompanhando, podem ter acesso ao subconsciente e descobrir para onde ir na vida, né? Porque a gente falou de passado, né? Mas eu quero saber para onde eu tô indo, né? E como quando nós começamos a nossa entrevista, clareza para onde eu vou. Partindo do ponto de onde eu estou. De onde eu estou agora. Porque de que adianta eu chegar ao ponto B se eu não sei onde que é o ponto A? E para isso eu preciso parar, olhar para dentro, realmente entender que valor que eu tenho, o que eu gosto de fazer, quem sou eu. E esse quem sou eu, a maioria das mulheres não sabe responder. Elas vivem cada dia por viver, mas não com alegria, não com verdade, não com amor por si mesmo e pelas pessoas da família. Quem sou eu? Aonde eu estou? Exato. Então, mulher, a gente está chegando ao final dessa entrevista. Convido você a seguir lá as contas da Eunice, mas com essa pergunta, quem é você? Onde você está? Né? Que é o ponto de partida dessa nossa conversa, para que você possa ter clareza, encontrar as respostas que precisa no passado, para poder resolver algumas situações do presente, mas sabendo aonde você está, você consegue olhar para o futuro e projetá-lo. Exato. Meu Instagram é @EuniceKunzler _hipnoterapeuta. Eu tenho também o site, lá estão discriminados também na aba tratamentos, 1 por 1, que é eunicekunzler.com.br. Né? E eu tenho sala em Caxias do Sul, no Edifício Vitório, em frente ao Shopping Világio, e no centro também, aqui de Farroupilha, em frente à Alma Piena. E, claro, atendo online para todo o Brasil, inclusive no exterior. Isso aí. Então, mulheres, até o próximo. Mulheres inteligentes multiplicam patrimônio. Bora multiplicar patrimônio, mulherada! Se encontre que com certeza você multiplicará. Let's go, girls. Come on.